Américo, por favor, aproveitando a tua presença, o Trump fez uma postagem na rede social. Bom, ele o faz todos os dias sobre diferentes assuntos, mas teve uma que ele fez demonstrando que o Estreito de Hormuz é um território norte-americano? Pois é, Elisa, nós temos inclusive essa ilustração para mostrar. Ele publicou nas redes sociais dele hoje um mapa do Estreito de Hormuz dizendo que se tratava do novo território dos Estados Unidos. Na semana passada, o presidente Donald Trump já tinha feito essa ameaça, já tinha dito que ele ia decretar que o Estreito de Hormuz passaria a ser território americano. Ele, inclusive, recebeu zombarias do governo do Irã dizendo que você não muda o controle de um território simplesmente postando nas redes sociais que determinado território passou a ser agora dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump já fez outras postagens similares no passado, identificando, por exemplo, o Canadá como o 51º estado dos Estados Unidos, tentando mudar o nome do Golfo do México, o que também não funcionou, e agora ele repete essa estratégia que não deu certo em nenhuma outra ocasião, dizendo que agora o Estreito de Hormuz seria território americano. Os iranianos certamente vão reclamar disso e vão lembrar ao presidente que não basta você fazer publicações nas redes sociais para mudar a realidade no terreno. E a realidade é que o Irã continua controlando o tráfego do Estreito de Hormuz, ameaçando a passagem dos navios e, na prática, o que a gente tem é ataques e insegurança em um Estreito de Hormuz que continua fechado, com águas territoriais que são, sim, do Irã e de Omã. Temos, portanto, essa informação trazida pelo Américo Martins, essa postagem que foi feita pelo presidente dos Estados Unidos. Então, já vou emendar aqui com a nossa editora de assuntos internacionais. Muito obrigada, Américo. Aparecendo aí na tela, então, como um novo território dos Estados Unidos, o Estreito de Hormuz. Mariana Catassi está aqui com a gente para poder falar sobre isso, que inclusive tem essa matéria. Será que eu abri a matéria correta? Essa aqui, né, Mari? Vou colocar aqui no espelhamento. Trump publica imagem do Estreito de Hormuz como novo território dos Estados Unidos, mas tem também uma reportagem, se eu não me engano, sua, que você já vem acompanhando há uns dias também, sobre... Aqui, ó, pronto. Trump pode declarar o Estreito de Hormuz como território dos Estados Unidos? Agora a gente quer avançar contigo, porque publicar, falar, ele fala. Mas pode fazê-lo? Mari, bem-vinda. Pois é, Elisa, bom dia para você, para quem nos acompanha aqui no Live CNN. Elisa, desde que o Trump fez essa ameaça de declarar Hormuz como um território americano na semana passada, eu fui conversar com alguns especialistas para entender, Trump tem autoridade para fazer isso? Eu conversei com a Priscila Caneparo, que é pós-doutora em Direito Internacional, e com o pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. E eles me deram duas respostas. No campo jurídico, a resposta curta é que não. Trump não tem autoridade legal para simplesmente declarar o Estreito de Hormuz como um território americano. E por quê? Existe uma convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, que foi assinada em 1982, que define que o Estreito de Hormuz é um território que está sujeito, é uma passagem que está sujeita aos regimes marítimos dos estados costeiros. Então, nesse caso, Irã e Omã. Essa mesma convenção da ONU também define o direito de passagem em trânsito. Isso significa que os estreitos internacionais é a garantia dos outros países de poder usar esses estreitos para navegação comercial internacional. Então, as embarcações têm o direito de atravessar, os aviões têm o direito de sobrevoar essa região. Então, qualquer tentativa de Trump de anexar e impedir estaria numa violação dessa convenção da ONU. Certo. O ponto-chave aí é que os Estados Unidos não são signatários dessa convenção, então não são legalmente obrigados a segui-la. Mas existe um outro ponto, Elisa, e eu até me aproximo aqui do nosso telão para explicar isso. Mostra-nos, por favor. Existe um conceito também no direito internacional de mar territorial. O mar territorial é uma faixa de água de 12 milhas náuticas, cerca de 22 quilômetros mais ou menos. Isso significa que nessa faixa de água, o estreito está sujeito e é considerado território soberano dos estados costeiros. E nesse ponto mais estreito aqui, entre Omã e Irã, qualquer ação nessa passagem do Estreito de Hormuz invadiria o mar territorial de Omã ou do Irã. Então, isso incorreria necessariamente em uma violação de soberania. Então, a resposta para o direito internacional é que não, Trump não tem o direito de anexar esse território e simplesmente declarar isso seria principalmente uma declaração política sem reconhecimento internacional. Agora, e se a gente for falar no campo militar? Aí a história é um pouco diferente.
Porque até agora os Estados Unidos conseguiram bloquear de alguma forma os portos iranianos, impuseram esse bloqueio e estão tentando desviar qualquer embarcação que tente furar o bloqueio e chegar aos portos. Mas para de fato controlar essa passagem, os Estados Unidos precisariam fazer uma coisa que Trump prometeu na campanha que não faria: ampliar a guerra, fazer uma guerra mais longa, enviar tropas terrestres para essas regiões costeiras do Irã. E isso exigiria muito dinheiro, exigiria também que Trump estivesse disposto a tornar esses soldados na costa do Irã como alvo da artilharia iraniana, Nossa. que apesar de estar muito defasada, ainda tem um poder significativo. Exigiria também o apoio de tropas navais, exigiria apoio das forças aéreas. Isso seria uma operação muito custosa para Donald Trump e, por isso, muito improvável que os Estados Unidos, nesse momento, decidam ampliar a guerra dessa forma, justamente porque a gente tem visto nos últimos dias, Elisa, que essa guerra é impopular entre os americanos. Cerca de 2/3 dos americanos acham que essa guerra não deveria estar acontecendo, não está trazendo benefícios para os Estados Unidos. E é claro que para enviar as tropas para essas regiões costeiras do Irã, Trump também precisaria cumprir uma série de outras exigências do direito internacional, como se quisesse anexar qualquer território aqui, precisaria de um plebiscito, caso contrário, seria então passível de ser responsabilizado por crimes internacionais, Elisa. Pois é, mas isso que você diz, que Trump não é signatário de alguns acordos, né, barra memorandos ali, reunião de regras de alguns países, e que também ele tem uma postura de que ele decide como se fosse para além das regras, né? Como se as regras não norteassem ele. Qual a chance, Mariana, de acordo com o que você está vendo, lendo, a chance dele avançar e fazer isso, ele aumentaria muito a guerra. E a popularidade dele, como você disse, está baixa, é a menor, inclusive, de todas as gestões, acho que 33%, de acordo com um levantamento feito pela agência de notícias Reuters. É uma popularidade muito baixa, então essa equação, num ano de eleição para eles, é uma equação difícil, né? Pois é, Elisa, a gente está aí há poucos meses das eleições de meio de mandato, então seria realmente uma aposta de Donald Trump decidir enviar tropas terrestres e, para apoiar essas tropas, fazer uma operação naval, uma operação aérea muito dispendiosa para os Estados Unidos, em um momento em que a população americana está dizendo que essa guerra não está trazendo os benefícios que Trump esperava, em que a população demonstra que não é totalmente a favor, pelo menos a maior parte dos americanos respondeu isso nas pesquisas, e é claro que o governo Trump está de olho nisso também, porque não quer arriscar perder a maioria no Senado, perder a maioria no Congresso e ter seus candidatos que o governo apoia sofrerem as consequências do que os americanos interpretam como uma má gestão dessa guerra por parte de Donald Trump, Elisa. Vamos falar de mais uma ameaça de Donald Trump de tornar o Estreito de Hormuz um território americano. Aliás, ele já até fez uma postagem falando isso. E, mais uma vez, é uma violação das leis internacionais. Vamos ouvir o nosso Américo Martins. Boa noite, Thaís. Boa noite a todo mundo que está com a gente aqui no Hora H. O presidente Donald Trump voltou a fazer uma grave provocação contra a legislação internacional, inclusive nesta terça-feira. Ele publicou uma imagem nas redes sociais do Estreito de Hormuz com a inscrição Novo Território dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump alega que os militares americanos têm controle daquele canal que é tão importante para a economia mundial e que, portanto, os americanos vão exercer a sua soberania sobre aquelas águas. No entanto, nenhuma dessas afirmações pode ser considerada como verdadeira. O presidente Donald Trump, no passado, já publicou nas redes sociais outras provocações que foram completamente inócuas. Por exemplo, quando ele declarou que o Golfo do México iria mudar de nome, ou quando ele publicou imagens do território do Canadá como sendo o 51º estado dos Estados Unidos. Nada disso foi, obviamente, reconhecido pela comunidade internacional e, portanto, não funcionou. Além disso, os americanos não controlam, de fato, as águas do Estreito de Hormuz. Quem tem o controle disso continua sendo a Marinha do Irã e a Guarda Revolucionária do país, que tem impedido a passagem de navios por aquele braço de mar que é tão importante. Segundo dados dos aplicativos que monitoram o tráfego marítimo naquela região, apenas 6 navios, por exemplo, passaram na segunda-feira pelo Estreito de Hormuz. Além de tudo isso, o presidente Donald Trump desrespeita a legislação internacional quando faz esse tipo de provocação.
Segundo as normas da ONU e a legislação do direito internacional, um país só pode tomar ou ocupar o outro território se de fato acontecer algum acordo em que um país ceda esse território ao outro, o que está muito longe de ser o caso no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma imagem que mostra o Estreito de Hormuz como novo território americano. A publicação mostra o estreito, que é localizado ali entre o Irã e Omã, marcado por um círculo com as palavras Novo Território dos Estados Unidos. A postagem foi feita poucos dias depois de Trump afirmar que iria declarar a rota propriedade americana. O presidente também voltou a dizer que as forças americanas controlam a via navegável, uma alegação que os especialistas negam. Em outra declaração, Donald Trump negou que existam negociações em andamento com o Irã e afirmou que o bloqueio naval aos portos iranianos segue em vigor. Apesar das falas de Trump, o Irã insiste que o Estreito de Hormuz permanece fechado e reafirmou uma série de exigências para a reabertura da rota, incluindo o fim de sanções e ameaças militares. Eu converso agora com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite. Boa noite. Um governo pode chegar e fincar a bandeira em outro território e clamar, isso aqui é meu? Não, não pode. E, aliás, o Estreito de Hormuz não é um território, né? É uma via marítima. E essa é toda a discussão em relação a essa reivindicação do Irã de ter soberania sobre o Estreito de Hormuz. Isso é legalmente impossível, porque, de acordo com o direito do mar, as vias naturais marítimas não pertencem a ninguém. Então, elas não podem pertencer ao Irã e também não podem pertencer a nenhum outro país, incluindo os Estados Unidos. É a segunda vez em pouquíssimos dias que o presidente Trump entra em contradição a respeito da legitimidade dos objetivos dele com relação ao Irã. Ele esteve discutindo, isso a portas fechadas, com o time de segurança dele, a possibilidade do uso de uma arma nuclear contra o Irã. Ora, qual é a principal causa do Trump em relação ao Irã? Evitar que o Irã tenha uma arma nuclear. Então, por que ele poderia usar uma arma nuclear contra o Irã? Mas a discussão objetiva mais interessante neste momento é o quanto os Estados Unidos estão conseguindo controlar ou, dito de outra forma, permitir a navegação na parte da costa de Omã. O Chris Wright, que é o secretário de Energia, disse que na última semana, em média, 15 milhões de barris de petróleo saíram do Golfo Pérsico, não só do Estreito de Hormuz, mas por outras vias, oleodutos usados pela Arábia Saudita, o porto de Fujairah usado pelos Emirados Árabes Unidos, também outros estratagemas, como a Arábia Saudita tem usado os grandes cargueiros de petróleo, conseguem sair com esses grandes cargueiros com o transponder do sistema de identificação automático desligado e aí passa esse petróleo para outros menores fora do Estreito de Hormuz. Mas a Reuters fez um cálculo de que no máximo o que está saindo é entre 9 milhões e 12,5 milhões de barris por dia, considerando tudo. Antes eram 20 milhões de barris só pelo Estreito de Hormuz. Mas, de qualquer maneira, está aumentando o fluxo de petróleo daquela região. Os Estados Unidos estão escoltando os navios, estão assegurando alternativas e isso está reduzindo realmente o bloqueio que o Irã está fazendo, o efeito do bloqueio que o Irã está fazendo.